Opa, tudo bem? Hoje é dia 6 de abril de 2020. Estou aqui gravando mais uma conversa aqui na beirada do Rio Jaguari, sobre as minhas considerações pessoais com relação a todo esse processo que está acontecendo, né? Da pandemia de Covid-19, que eu tenho falado também a respeito, que é um fato histórico, né? Histórico e sem precedentes. Uma pandemia de fato, né? Como a gente só assim, ouvia falar, né, de pessoas alertando, né, como Bill Gates falou isso há uns 4 ou 5 anos atrás numa palestra do TED, o Attila, que é aquele youtuber também lá, que ele é biólogo, microbiologista, que também agora tem falado bastante a respeito, porque é da área dele de expertise, e ele é um youtuber famoso aí e tal, tem feito lives explicando a situação e tal, que ele também falou há alguns anos atrás da possibilidade disso, especialmente de um vírus que fosse parecido com a influenza, né, que é o vírus da gripe, que se espalhasse como ele, né, nesse sentido de incubar por algum tempo e depois aparecer, e nesse período de incubação ele está sendo transmitido para outros, e enfim, a gente é, teria, eles falaram isso, teríamos sérios problemas com esse tipo de vírus, né? O que acabou acontecendo agora, né? E o vírus da o coronavírus, ainda bem que ele é bem pouco assim, tem um passarinho gritando aqui bem perto de mim, não sei se dá para escutar. Estava pensando nisso outro dia, os pássaros, eles são muito parecidos com os dinossauros, eles têm uma atitude ruim, eles têm uma atitude agressiva. E eu estou dizendo isso porque eu tive uma calopsita em casa, né? Meu filho teve uma calopsita e a gente percebia isso, né? Meu pai teve um papagaio, enfim, tem uma atitude, eles peitam, eles vêm e não querem saber, eles não são doces, né? Acho que herdaram esse tipo de comportamento dos dinossauros, né? Que dizem que é a evolução dos dinossauros, né? De uma boa parte deles aí foi na direção de se transformarem em pássaros, né? E eles mantiveram esse mesmo tipo de personalidade. E tem um deles aqui gritando aí, e pelo menos tinha enquanto eu falava. E, enfim, né? É um processo muito interessante, né? Que nós temos visto. E o que é interessante também, que me parece, porque essas notícias não têm chegado muito assim, não maquiadas, né? Não têm chegado naturais. Obviamente os governos têm interesse em diminuir os índices de mortalidade, de escondê-los aí como se fossem outras causas, né? Então é difícil a gente ter realmente aí uma noção exata do que está acontecendo, né? Nessa pandemia, mas é interessante ver que o que aparenta é que tem tido bem menos casos na classe baixa, no pessoal que mora por exemplo, na favela e tudo mais, tem tido bem menos casos, bem menos ocorrências do que na classe alta, né? Na elite. A gente vê aí o prefeito, né, de São Bernardo que foi para a UTI, hoje o Boris Johnson, né, que é o primeiro-ministro britânico, neoliberal, né, com toda essa postura de querer privatizar tudo, aí foi para a UTI, já tinha falado que tinha o vírus, tinha detectado, depois se agravou o caso e hoje ele foi internado na UTI. Ou seja, você vê que mesmo com todo o tratamento, com toda a possibilidade científica, né, todo o tratamento que essas pessoas obviamente têm, né, não falta nada, absolutamente nada para eles, eles estão tendo problemas seríssimos, né, estão indo para UTI, estão tendo realmente problemas sérios com esse vírus, que para mim parece é quase que inacreditável como que esse negócio se concatenou, né, de uma maneira tão correta, tão certa, né. Bom, no meu última conversa eu falei sobre aquele filme, né, que é o Poço, né, o El Hoyo, uma produção espanhola da Netflix que fala sobre uma estrutura kafkiana, né, que é muito
Eu gravei mais de uma hora que eu fiquei falando a respeito disso, então eu não vou me alongar nisso. Mas é interessante falar novamente aqui como tem uma correspondência, né? Porque hum, é, essa metáfora desse filme tem tudo a ver com o que a gente está passando agora, né? Nessas circunstâncias, especialmente da quarentena, das pessoas se isolarem, de terem que ficar em casa. E assim, no geral, apesar de a gente ver distorções e tal, no geral acho que as pessoas estão levando bastante a sério, sabe? Mais do que eu imaginava. Claro que tem exceções, tem algumas pessoas passando, teve uma festa aqui do lado, né? Tem outras coisas que acontecem, mas no geral eu vejo as pessoas mais conscientes, levando mais a sério do que eu esperava. Eu esperava que as pessoas fossem dar de ombros. E agora esse mês que começar a realmente aumentar de verdade os casos, que começarem a morrer pessoas conhecidas da maioria das pessoas, né? Que quando chegar nesse nível de 1%, né, 1% tá cheio de gente que a gente conhece ao nosso redor, né? Os contatos no Facebook, né, são mais do que 100 para todo mundo, então todo mundo vai conhecer alguém, né, ao seu redor que morreu de coronavírus. Então isso muda, né? Muda bastante as perspectivas. Eu estava vendo um vídeo do Zizek falando isso, que ele está falando, eu, eu concordo com ele e espero que ele esteja certo, né? Que estamos num momento agora que o mundo como nós conhecíamos antes não vai mais voltar a ser, não vai voltar a ter essa proposta neoliberal que assim, é horrível. Eu venho vendo eu venho sentindo esse mau cheiro desde a década de 90 e ele começou antes, né? Aquele negócio do darwinismo social, de quem pode mais chora menos e privatizar tudo e quem não tiver acesso a quem não tiver condições econômicas de pagar por uma educação, de pagar pela saúde, de pagar por isso, pagar por aquilo, então que se dane, né? E é interessante que vem esse vírus, que parece uma benção no final das contas, provar que não é assim, que nós estamos conectados, sabe? O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro neoliberal de direita, com toda essa tolice do separatismo, que a gente, se a gente se der bem, o resto que se dane, mas o resto também faz parte, é conectado a nós, né? Ele foi para a UTI, ou seja, ele, mais prova, né, do que ele, né, do que esse caso, de que ele está conectado tanto quanto todos nós, né? E os que estão mais no fundo dessa pirâmide, mais no fundo desse poço aí, estão mais preparados, né? O sistema imunológico das pessoas que moram na favela é muito melhor do que os que não moram, porque eles têm que conviver com bactérias, com vírus, com situações muito mais desumanas, né? Subhumanas, e consequentemente eles ficam mais preparados, né? Porque eu não tenho visto caso, né? Porque a gente tinha muito esse negócio, não, na favela vai estourar porque todo mundo está conectado, está todo mundo junto, encostado, não dá para fazer isolamento. Bom, até agora não é o que eu tenho ouvido falar. Pode ser que esteja acontecendo? Eu acho que se tivesse acontecendo, não haveria razão nenhuma para eles esconderem. Como tem muito mais razão para que eles escondam que um prefeito, que um primeiro-ministro, que um político famoso, que pessoas aí da elite estejam sofrendo com esse vírus, né? Sendo internados e tudo mais. Enfim, é um momento muito interessante, que eu acho que ao longo, as gerações futuras vão falar muito, vão estudar isso nos livros de história, sobre esse momento que eu estava falando do Zizek, né? Que ele mencionou isso nessa entrevista, que a gente está num momento assim decisório, né? Ou a gente cai para o mundo, né? Assim, ditaduras autoritárias que se fecha o regime, que não vai ter liberdade mais alguma, que eu acho particularmente insustentável a longo prazo. Pode durar algum tempo, mas não todo o tempo, né? Ou a gente muda, a gente vai ter uma abertura de sistema, um sistema muito mais cooperativo, muito mais humanitário, né? Sem esse absurdo que se chama de neoliberalismo, né? Que nada mais é do que a destilação total do egoísmo, né? Dessas pessoas, de que você
de que você está separado, então se você se der bem e outro se der mal, tá ótimo, né? Melhor até, porque você pode ostentar a opulência. Isso daí é de uma inocência perigosíssima, né? De uma ignorância, na verdade, perigosa e fomentada, né? Pelo que eu sempre falo aí dessas religiões neopentecostais e tudo mais, que são os verdadeiros satanistas. Todo mundo tem medo de satanista. O satanista que adora aquele bicho com cara de bode, com chifres e com pentagrama, aquilo é bobagem, aquilo é circo. Os verdadeiros satanistas são esses daí da igreja pentecostal, porque se o diabo existisse ou existe e viesse de fato atacar, ele se camuflaria daquilo que ele do seu oposto, certo? Como é o caso dos pastores neopentecostais. São um exemplo total do que seria se o satanista que a gente tem que temer e que se espalhou e tudo mais, né? E talvez até de uma maneira muito intensa, muito acabou se expondo muito, né? Que até pessoas como eu, que antigamente até que defendiam igrejas neopentecostais, não, eles estão aí. Ah, mas eles pegam dinheiro dos pobres. Isso é bobagem, o pobre vai gastar de uma outra maneira. Isso daí não é o problema. Eu estava errado, estava sendo inocente no fato de que eu pensei que era só isso, que era um grande esquema para simplesmente locupletar em cima vendendo promessas, né, vãs aí para essas pessoas e tal. E fingindo aquelas curas, aquelas bobagens todas lá de sessão de descarrego e de tirar o diabo do corpo das pessoas, aquela coisa, aquele circo, né? Mas não é só isso, né? Isso daí era só a ponta do iceberg. Eles estão relacionados ao crime organizado, tanto é que existem traficantes evangélicos, que se fala hoje em dia, que é simplesmente o fato de se detectar que existe uma ponte entre eles. Não é que existe um traficante que seja de fato evangélico, é que existe a ligação direta de lavagem de dinheiro dessas igrejas com o crime organizado. Porque elas não precisam declarar absolutamente nada das doações que elas recebem. Então aquilo, todo o dinheiro das drogas, da criminalidade, tudo pode ser lavado, entra como contribuição, como doação para a igreja, depois sai de novo para eles. É a maneira mais, enfim, é tão óbvio, né? E a gente vive com isso, vive em grande escala, grande escala. Nós estamos imersos dentro disso. Nós estamos já vivendo é, dominados, né? Assim, governamentalmente dominados por eles. A prova disso é tentar fazer um BO, um boletim de ocorrência, alguma denúncia para a polícia. A polícia não toma partido de nada. Quantos casos que existem de pessoas que estavam sendo perseguidas, ex-namoradas sendo perseguidas, mulheres sendo perseguidas por ex-marido, ex-namorado, vai na polícia, denuncia, faz não sei o que, o sujeito vai lá e mata a mulher. E fica tudo por isso mesmo. Ou seja, o que a polícia está fazendo? O que essa estrutura toda cheia de delegacias e carros e polícia, equipamento, helicóptero, servindo a quem? Obviamente que não é o cidadão. E a opinião do Zizek é que isso vai acabar. Todo esse processo. Isso vai acabar, ou a gente cai numa ditadura assim escancarada, óbvia, é isso mesmo e dane-se, ou a gente sai desse sistema tão egoísta. Claro que ainda vão continuar existindo distorções, claro que vão existir pessoas super ricas, claro que vai existir ainda, sabe, crime e tal, mas numa escala bem menos agressiva e óbvia, como a gente tem visto, né? Eu acho que isso é um passo, né, numa evolução social que, que vai acabar acontecendo mesmo, né? Mesmo que a gente antes passe por alguma ditadura, uma ditadura mais assim severa, né? Talvez seja até um processo intermediário, né? Porque os processos históricos são demorados, são lentos e a nossa vida é curta e breve, né? E, enfim,
Eu estou aqui nesse lugar aqui que representa várias gerações, pelo menos 4 gerações da minha família, né, de um lado da minha família, porque quanto mais para trás você vai, mais ramificações tem, mas um lado da minha família aqui. E está tudo aqui ainda do mesmo jeito e, enfim, e daqui a pouco eu vou embora. E uma das coisas que me motivou a gravar esses vídeos, né, especialmente vídeos que não fazem diferença social, né, e nem eu esperaria que fizesse, que a gente vê até grandes formadores de opinião, aí, grandes pessoas que têm milhões de views, eles falam coisas a respeito, assim, críticas importantes e tal, e nada muda, né? Então, mesmo tendo milhões de pessoas que escutassem, me escutassem, tudo, eu tenho certeza que a história continuaria exatamente igual. Porque como fala nesse filme, né, que é sensacional, o Poço, né, a plataforma, o Poço acho que em português, e o original é El Hoyo é com H, é, que é o Poço, em espanhol. É que se todo o pessoal não mudar, não adianta alguns mudarem e outros não, sabe? Tem que ser um processo de transformação de toda a sociedade, né? Que fica caracterizada por todos os habitantes daquela estrutura, daquele tipo de prisão que alguns estão lá voluntariamente, outros estão forçados, né? Compulsoriamente. Então é mais ou menos isso que eu tenho a dizer hoje. Não tenho muito o que me alongar aqui, é só uma, uma ponderação rápida aí com relação a tudo isso, né? Que nós estamos vendo, e aí a gente vai gravando outros momentos aí, a gente vai falando um pouco mais a respeito. Tudo de bom para vocês, até uma próxima.